Então sejam bem-vindos a mais um vídeo essa semana. Mais uma vez, já aviso, os vídeos vão continuar naquele esqueminha como foi da semana passada, né? Não vou conseguir passar aí para vocês slides, nem imagens, nem nada do tipo, porque eu tô com problemas no computador, mas eu espero, pelo menos foi me prometido, que até semana que vem tá resolvido. Então eu espero que os vídeos da semana que vem já estejam resolvidos. Aliás, não são voltados a vocês, alunos do terceiro ano, mas eu espero que os vídeos de amanhã, né, do nono ano, eu já consiga gravar no esquema antigo. Que eu às vezes sinto até mais necessidade dos vídeos deles, porque é história. Mas vamos lá. Então, a gente começa a tratar hoje dos vídeos da visão determinista. Dos vídeos não, da visão determinista. Eu vou gravar um vídeo só também, como foi feito na semana passada, porque assim, eu vou abordar um pouco a realidade grega e os estoicos. Como os estoicos são gregos, então não tem por que também ficar dividindo. Talvez ele saia um pouquinho mais longo, também não muito, que eu acho que não tem tanto assim o que falar, porque eu já falei bastante lá nos vídeos anteriores, mas vamos lá. Né? Basicamente, o que é a visão determinista? Aquilo que a gente já disse lá na semana passada, é a visão de que nós não somos livres. Todas as nossas ações já estão determinadas. Por isso, visão determinista de liberdade. Não existe, nós não somos agentes das nossas ações. Nós achamos que escolhemos, nós achamos que estamos fazendo as coisas, mas na verdade as nossas ações já vêm de alguma forma determinadas, já estão de alguma forma colocadas, já foi escrito, seja por uma natureza nossa, seja por uma questão sobrenatural, enfim, existe aí uma concepção de que nós não somos os agentes das nossas escolhas, das nossas ações. Não sou eu quem determino as minhas ações. Então, ou seja, se lá na semana passada, quando eu falava tanto do Aristóteles quanto do Santo Agostinho, a ideia de vontade ela tinha uma força, aqui a nossa vontade já está determinada. Então, eu posso até estar achando que eu estou fazendo a minha vontade, indo de acordo com a minha vontade, mas na verdade não tenho vontade nenhuma em relação a isso. Né? Não sou eu propriamente que estou agindo. Existe algo fora de mim que me faz agir desse jeito. Vamos lá. Tem aqui no canal, posso até deixar a referência aqui, vale a pena a gente dar uma retomada, dar uma olhada. A gente tem lá os vídeos do Freud, por exemplo. O Freud, de alguma forma, ele é um pensador que problematiza a questão da liberdade por causa das estruturas, id, ego e superego. Quando a gente pensa no id, a questão do inconsciente, então a gente já não tem mais muita liberdade. Né? Não é assunto do segundo ano, não é assunto do terceiro ano, é assunto geralmente que eu trabalho no segundo ano. Então, fica de referência aí se vocês quiserem ver, né? Quem de repente tem interesse, pessoal que tem interesse em estudar psicologia, fica como uma introdução ao assunto. Mas é interessante partir, mas assim, quando a gente fala do determinismo, de alguma forma a gente parte muito da ideia de que existe um Deus ou uma substância maior que determina o que nós somos ou deixamos de ser. E aí entra muito aquilo que eu falava lá na semana passada, a ideia de destino, a ideia de horóscopo, né? Essas ideias que esses seres ou essas realidades que controlam as nossas escolhas. Para a ideia de destino, eu prometi na semana passada, e hoje eu vou contar, a gente tem a história do Édipo. Né? A história do Édipo, que foi uma história que foi retomada pelo Freud para criar o seu complexo de Édipo. Então isso está lá nos vídeos do Freud. Ela é uma história que na mitologia grega, ela existia para mostrar o quanto o destino era algo que não dava para escapar. Né? No pensamento freudiano, na psicanálise tem uma outra leitura, uma outra preocupação que ele vai ter, mas na mitologia grega é uma ideia, ou é uma história que exemplifica, simboliza a força do destino. Então vamos lá, para quem não conhece, não sei se vocês conhecem, mas enfim. O Édipo, quando ele nasce, os pais dele vão lá no templo, no oráculo, e o oráculo diz: Édipo está destinado a matar a mãe e casar com o pai. Os pais ficam com medo daquela profecia. Quando o menino nasce, o que eles fazem? Eles penduram ele pelo pé, furam os pés, penduram ele numa árvore e deixam ele ali, abandonam ele para morrer. Um casal, né,
depois, pouco tempo depois, algum tempo depois que os pais, na verdade, só lembrando, o Édipo era filho dos reis de Esparta. Né? Os pais deixando, né, a família real deixa ele lá, chega um outro casal, o salva, por causa dos pés furados, dão o nome de Édipo, que em grego tem alguma coisa a ver com pé furado, não sei exatamente a tradução, mas eu sei que tem a ver isso daí, e criam o Édipo como filho deles. Né? E ele cresce sem saber que ele era adotado. Quando ele cresce, passa um bom tempo depois, né, passam anos e tal, ele num determinado momento, ele está indo fazer uma viagem, tem um caminho estreito, e ele está vindo de um lado, tem vindo uma outra carruagem do outro, começa uma confusão para ver quem passa e tal, ele, o Édipo, junto com o cara da outra carruagem, eles entram numa confusão, entram numa briga, e o Édipo mata o cara, sem saber que quem ele matou foi o pai dele, biológico. Ele vai para a cidade lá, né, e casa com a rainha viúva, sem saber com que ele estava casando, era com a própria mãe. Né. Essa história, né, e aí o Édipo depois descobre, fura os olhos, enfim. A história do Édipo vocês acham na internet, melhor contada, vou resumir bem rapidamente. Essa história mostra na mitologia grega e na cultura grega como a ideia de destino era algo inevitável. E vocês vejam, né, o casal real, a Jocasta e o pai dele, Jocasta era o nome da mãe, o nome do pai eu nunca lembro. O casal real abandona o menino tentando fugir da profecia. E é exatamente porque eles abandonam o menino que eles caem na realização da profecia. Então o destino ele é algo inevitável, de acordo com o pensamento grego. Por mais que você tente, você não consegue evitar o seu destino. É isso que os gregos defendem, é dessa forma que os gregos vão ver essa ideia de destino. Então, ou seja, já está tudo traçado, já está tudo escrito. A partir desse momento não tem liberdade. Né? E mesmo aquilo que a gente acha que a gente está fazendo livremente, a gente acaba de alguma forma obedecendo alguma orientação, alguma determinação, melhor dizendo, que já foi colocada em alguma esfera da existência. É isso que se defende na ideia de destino. E aí uma corrente filosófica que vai encarnar bastante isso é o estoicismo. O estoicismo é uma corrente filosófica que surge na cultura grega depois da decadência. Então só para a gente resgatar rapidamente a história grega. Né? Os gregos têm sua ascensão, seu período de auge ali, que vai basicamente do século VI, século VII a.C., até o século III, século IV a.C. No século IV, já no século V a.C., a gente tem a Guerra do Peloponeso, que é a guerra de Atenas contra Esparta, em que Esparta sai vitoriosa. E no século IV, por volta de 300 e alguma coisa, os gregos são dominados pelos macedônios. É exatamente porque eles começam a entrar em guerras. Primeiro vem a guerra de Atenas contra Esparta, depois tem outras Tebas contra Esparta, enfim. Tem uma série de guerras de cidades-estado que vão enfraquecendo os gregos, até que vem o Filipe da Macedônia, que é o pai do Alexandre o Grande, conquista toda a Grécia, e depois o Alexandre o Grande forma o seu grande império e tal, enfim. Esse período, do fim do século IV, 330, 300 e alguma coisa aí, é o período do declínio da civilização grega. Você tem a expansão das ideias gregas por causa do Alexandre o Grande, até porque o Alexandre o Grande foi discípulo do Aristóteles, então ele aprendeu a civilização grega, as ideias gregas, mas ele não é um grego e nem o Império Macedônico ele não é um império grego, embora seja fortemente influenciado pela cultura grega. Então você entra num período de declínio da civilização grega. Né? A cultura grega ainda tem muita força, mas as cidades-estado mesmo já estavam todas dominadas. Esse declínio da civilização grega ele é marcado por um certo fim das grandes filosofias políticas. Né? Depois de Aristóteles, praticamente mais ninguém fala de filosofia política na Grécia. E aí você tem as grandes filosofias que são voltadas um pouco para falar mais da ética, da existência do ser humano, uma coisa até mais intimista, mais voltada para dentro.
A gente sai um pouco de uma visão que se tinha da filosofia que era mais da polis, né, que era próprio da polis, da organização da cidade grega, e passa a olhar um pouco mais o indivíduo. É onde vai surgir o estoicismo, o epicurismo, o cinismo, enfim, uma série de doutrinas. Vou falar aqui do estoicismo. O estoicismo, a gente percebe nela um eco do pensamento platônico, mas eles vão um pouquinho mais além. Né? Então, qual que é a ideia do estoicismo? Para os estoicos, existe um logos. Logos é uma palavra grega que dá pano para manga na tradução. Mas uma das formas que a gente pode traduzir é razão. Então existe um logos, existe uma razão, uma racionalidade que guia a história. Um pouco da mesma forma lá como a gente viu no Hegel, né, quando eu falava lá da dialética, antes ainda do recesso. Então existe uma racionalidade que guia, não a história somente, mas guia a vida dos seres humanos. Então nada que acontece na nossa vida é por acaso. E aí a máxima estoica é aquela frasezinha grega que eu adoro, né? Que é o homologumenos teiphysei zen. Depois eu posso deixar até por escrito aqui, porque eu sei que vocês não vão entender. Né? Homologumenos teiphysei zen. O que significa essa frase? Viver de acordo com a natureza. Ou como eu costumo fazer uma tradução, deixa a vida me levar. Né? Os estoicos defendem muito essa ideia do só existe uma forma de viver em paz na sociedade. Ou melhor, de viver em paz no mundo. É a chamada ataraxia, a indiferença. É se deixar levar pelas coisas que acontecem. Porque assim, quanto... E aqui é interessante, eu adoro dar essa aula, é uma pena que esse ano a gente não está em sala de aula. Quanto mais eu me apego às coisas, maior é o risco de eu sofrer. É o que a gente chama hoje de estar emocionado. Né? Quanto mais eu me apego às coisas, maior é o meu risco de sofrer. Porque se eu me apego, eu corro o risco de perder aquilo. Tudo que eu tenho, ou tudo que de alguma forma me desperta emoção, me desperta sentimentos, isso me leva ao risco de sofrer. Afinal, eu posso perder. Né? Se eu amo alguém, eu posso perder essa pessoa. Seja porque a pessoa termina comigo, seja porque a pessoa morreu. Né? Enfim, existem N motivos para eu sofrer por amor. Aliás, isso é muito próprio da idade de vocês, dos meus alunos, né? Que é próprio da adolescência. Existem N motivos para a gente sofrer quando a gente ama uma pessoa. E aqui eu levo muito pro lado do amor, né, carnal, sentimental, tal, porque como eu disse, é muito próprio da adolescência, adolescente que sofre, não só, viu, mas adolescente que sofre muito por causa de questões emocionais, mas a gente pode pensar em outras coisas, a gente pode pensar, por exemplo, eu sempre costumo usar isso também como exemplo, a perda da mãe. Né? Acho que na nossa sociedade talvez nada doa mais do que pensar na perda da mãe. Mas para os estoicos só existe um jeito, é desenvolver a ataraxia, a indiferença. É estar preparado para isso, porque um dia isso vai acontecer. Né? E esse um dia vai acontecer, pode ser daqui 10 anos ou pode ser daqui meia hora. Pode ser daqui 100 anos ou pode ser daqui meia hora. A gente não sabe o que vem pela frente. A gente não sabe quais vão ser os desdobramentos do logos. Mas de acordo com os estoicos, o logos age porque ele tem uma racionalidade acima da nossa. Então a nós, como seres que vivem nesse mundo material, nesse mundo que é passageiro, que passa por mudanças, que a gente está sujeito a perder as coisas que a gente ama, as coisas e as pessoas que a gente ama, só tem um jeito, é não se deixar levar pelas nossas emoções. É viver de uma forma indiferente a tudo. É a indiferença em relação a tudo que está à nossa volta. Não adianta eu me apegar. Se eu me apego, eu sofro. Eu pego, mas não se apega. É não me apegar. Se eu me apegar, eu sofro. Então só tem um jeito, é não me apegar. Não. De acordo com o pensamento estoico, é isso. Né? A emoção, ela nos leva ao sofrimento. Então eu não posso me deixar levar. E aqui, qual a relação disso tudo com a liberdade? Quando que eu vou ser livre? Quando eu aprendo a aceitar o que o Logos me impõe, viver de acordo com a natureza. Quando eu aprendo a aceitar o que o Logos me impõe. Se eu vou buscar viver de acordo com a natureza, eu vou ser livre.
Se eu quiser que a minha vontade, as minhas emoções se imponham à natureza, é óbvio que eu vou sofrer. É óbvio que em algum momento eu vou sofrer. Porque eu não vou aceitar viver, não vou aceitar as perdas, vou sempre achar que é injusto e tal. E de acordo com os estoicos, não é assim, né? O Logos tem seus direcionamentos, suas decisões, suas determinações, e cabe a gente aceitar quando elas acontecem, mesmo sem saber que elas vão acontecer. Né? Essa ideia está muito presente no senso comum se a gente para pensar. Quando a gente vê, né, as pessoas diante de uma situação muito grave, como agora, vamos fazer de novo a ponte, pensando na pandemia. Quando a gente vê situações como essa da pandemia, ou situações de grande desastre, em que a gente escuta isso muito de boca de gente mais simples, mas não só, às vezes tem pessoas também mais estudadas que, como uma forma de consolo, caem nessa ideia. Quando a gente escuta as pessoas dizendo, ah, foi Deus que quis assim, eu não tenho muito o que falar. Né? A gente está caindo nesse discurso do estoicismo, que é o viver de acordo com a natureza, é o aceitar. Né? Então eu estou aceitando aquilo que a vida está me impondo, eu estou aceitando a dor que está me vindo pela frente. Né? Que a vida me impôs por perder uma pessoa, por perder. A gente pode pensar em outras coisas também, perder emprego, perder, sei lá, né? Vi uma enchente, derruba minha casa toda, eu perco tudo que eu construí durante anos. Enfim, né? Tudo que de alguma forma eu perco e me leva ao sofrimento, falei perco, e me leva ao sofrimento, ou me leva a prejuízos e tal, eu sou obrigado a aceitar. A aceitar e reconstruir. É essa forma como os estoicos veem a questão da liberdade. Liberdade é aceitação, liberdade é conformação. Obviamente, eu, com a minha vertente marxista, não gosto muito dessa visão, principalmente quando a gente pensa nas questões materiais. Mas aí a gente vai falar da liberdade e entrar um pouco na visão marxista na semana que vem, nos vídeos da semana que vem. Com isso, então, eu encerro o vídeo dessa semana.